Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado por terem aceito o meu convite para mais esse webinário da Optus, né? Estou dando aqui continuidade a uma sequência de webinários baseado no diagrama Optus, que estabelece uma série de competências de liderança que vão desde inteligência emocional, entendimento, formação de equipes de alto desempenho, ah, processos, né? Como é que se estabelecem processos. Enfim, a gente até vai dar uma olhada nesse diagrama daqui a pouquinho, tá certo? Fato é que hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que soa até desafiador o título, né, dessa nossa masterclass, né? A proposta é: você vai parar de apagar incêndio todo dia e vai descobrir aqui um método que pode te ajudar a acabar com os seus problemas, aqueles problemas recorrentes, de uma vez por todas. Parece utopia, mas não é. Verdade, essa ferramenta existe e não é uma ferramenta nova, não. É uma ferramenta já clássica, usada há algumas décadas até. Teve início lá no Japão, a Toyota foi a primeira empresa que desenvolveu essa ferramenta que a gente vai ver aqui, e baseado, inclusive, em uma outra ferramenta mais antiga, que tinham quatro etapas, que a gente vai ver já já que ferramenta é essa, né? O PDCA, né? Então, vamos começar até por ela, né? Deixa eu só colocar aqui o meu slide. Aliás, antes de colocar o slide, deixa eu colocar aqui, vou contar primeiro a historinha para vocês. Eu estou no Nordeste nesse momento. E aqui no Nordeste, São João é uma tradição entre as famílias. Entre as pessoas, né, a população de modo geral. Agora, mas nem tanto, mas alguns anos atrás você andava pelas ruas e era fogueira atrás de fogueira, uma fumaceira danada. O pessoal valoriza muito o São João aqui. E na semana passada, a minha sogra, né, muito tradicionalista também, ela teve lá umas mudanças na vida dela e estava se sentindo um pouco sozinha e tal, mas, né, chamou minha esposa e falou: olha, Beli, vamos fazer uma festa de São João, vamos fazer a gente aqui, né? Vamos seguir com a tradição da família. Tal. Vamos sim, lógico, dona Júlia, vamos. Então, pá, surgiu a ideia. Por onde começar? Né? Entre o hoje e a festa do São João, o que que a gente precisa fazer? Obviamente, planejar, né? A gente não consegue fazer nada, pelo menos fazer bem feito, a gente não consegue fazer nada sem planejar antes, né? Sem que horas vai ser, que horas vai acontecer, o que é que a gente visualiza, né, que deverá acontecer nessa festa de São João, nesse evento. Então, o que que nós precisamos comprar, o que que nós vamos comer, vai ter música, vai ter bandeirinha, quem vai fazer o quê, quem vai comprar o quê. Então, uma fase longa, né? Mesmo numa festa de São João, é uma fase um pouco longa de planejamento, né? A minha filha, na semana passada, fez uma série de provas na escola, né? Então, ela precisou se planejar antes para estudar. Então, o que que eu vou estudar primeiro? O que que eu vou, qual matéria que eu tenho mais dificuldade? Como é que eu vou fazer cada uma dessas coisas? Eu sei, para tudo, a gente precisa planejar antes, né? Depois de planejado, vem a execução, né? Quando a gente fala no tal ciclo PDCA, que a gente vai ver aqui a ilustração daqui a pouquinho, eu acabei de falar das duas primeiras grandes etapas, do P e do D. P de plan, de planejar, e do, de fazer, de realizar. Ok? Mas vamos aumentar um pouquinho aí o nível de complexidade. Por exemplo, esses webinários que eu tenho feito aqui, né? Todo mês eu estou fazendo um. Estou até pelejando para ver se eu consigo fazer mais de um por mês, mas
a minha agenda está meio complicada, mas vamos lá. Então, eu estou fazendo um webinário, uma masterclass, um webinário, por mês. Obviamente, antes de fazer o webinário, eu preciso planejar. Por exemplo, eu já tenho em vista o próximo, que deverá ser daqui a um mês. Qual vai ser o tema? Eu já sei qual é o tema, né? Sim, cultura organizacional. Já estou dando um spoiler aqui. Cultura organizacional. Qual vai ser a logística de realização? Como é que eu vou montar os slides? Porque esses slides que eu apresento aqui são um resumo dos treinamentos que eu tenho prontos, né, dentro do método LeaderOctus. Então, em que momento eu vou pegar o treinamento completo e enxugar? O que que tem de interessante ali? Qual é o miolo, né? Qual é o filé dele que eu posso incluir na próxima Masterclass? Como é que eu vou divulgar? Quando? É, qual será o tema de cada post de divulgação? Tá? Eu vou colocar em grupos de RH, grupos de liderança no WhatsApp ou no LinkedIn, com o qual eu trabalho muito. Como é que eu vou divulgar? Enfim, toda uma logística precisa ser bem desenhada para que, quando chegue na data de realização, perdão, da realização do webinário, as coisas transcorram de uma maneira controlada, né? Esse webinário que a gente está fazendo aqui hoje, essa masterclass que a gente está fazendo aqui hoje, né? Logicamente passou por todo esse processo. E eu estou aqui agora realizando, estou no do, né? Já fiz toda a checagem, montei aqui a aparelhagem, tem aqui uma outra tela onde eu vou apresentar os slides, né? E nós vamos ficar aqui mais ou menos 1 hora e meia, porque é um tema profundo. Terminada, daqui a 1 hora e meia, quando a gente terminar aqui essa masterclass, eu vou fazer uma avaliação do que foi mais interessante durante a avaliação, durante a realização da masterclass. O que foi mais interessante, o que deu mais certo, o que funcionou legal, o que não funcionou, que falhas podem ter acontecido para que ela para que a Masterclass tenha acontecido com uma ou outra falha que eu veja. Tomara que vocês, caso aconteça, não vejam, né? Então, eu preciso fazer uma checagem do que aconteceu, né? E caso eu perceba alguma falha, por exemplo, poxa, eu precisava ter feito uma anotação mais detalhada de algum slide ou alguma coisa assim, faltou essa anotação. Precisava ter um controle. Eu vou dar um exemplo. Perdi a noção do tempo, né? Numa das masterclasses passadas. Perdi a noção do tempo. Faltou o quê? Um relógio. Aí o que eu fiz? Já coloquei o meu celular aqui com o relógio para ter uma noção melhor, né? Eu corrigi uma falha que eu vi durante o processo, durante a execução da última masterclass. Então, vejam só, eu planejei, realizei, fazer, né, em inglês, chequei, fiz uma checagem. O que deu certo, o que falhou, o que deu errado, por que falhou, e agi corretivamente, né? Corrigi aquilo que deu errado, aquilo que falhou na masterclass anterior, botei aqui, ok? É, Também, como eu disse, poxa, eu fiz tal coisa que ficou bacana e eu vou adotar isso para as próximas. Ou seja, foi uma ação não de correção, mas de melhoria. Entenderam o ciclo? Eu vou até, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem, bem legal. Então, reparem só, eu precisei fazer planejamento, realizei, chequei e agi corretivamente ou agi para melhorar o processo.
ok? Um outro ponto onde a gente vê PDCA, também muito comum, é a gente faz o PDCA muitas vezes sem nem perceber, sem conhecer esse termo, mas a gente vive fazendo isso. Mas quer ver, por exemplo, vamos supor você líder de uma equipe, numa empresa, você seja o gerente, seja o dono de uma pequena ou média empresa, enfim, você consegue tirar férias. De um jeito ou de outro, você se aperta, né? Mas você consegue. Por exemplo, nós estamos hoje em junho, né? Poxa, já posso me planejar para as férias de dezembro. Então, eu vou combinar aqui com a minha esposa para onde vamos. E aí eu começo a planejar, né, com a minha esposa, para onde vamos, qual vai ser o orçamento, como é que a gente vai guardar dinheiro, como é que a gente vai separar, como é que a gente vai viajar para lá, quem vai, né? Vamos convidar mais alguém, é, quais pontos turísticos vamos visitar quando estivermos em. Eu gosto muito, por exemplo, de Gramado, né? O que que a gente vai fazer em Gramado? Opa, vamos ver que dia que a gente vai, então vamos já comprar os ingressos dos espetáculos antes, né? Então, isso é muito comum gestores fazerem na sua vida pessoal. Isso é um PDCA. Só que aí é onde começa a pegar. É muito curioso que gestores, donos de pequenas ou médias organizações, fazem o seu PDCA para planejar suas férias, para planejar um final de semana, um churrasco, alguma coisa, mas não aplicam isso dentro da sua organização para resolver seus problemas. E essa ferramenta, ela foi desenvolvida para isso. Essa ferramenta foi desenvolvida há décadas para isso, para você adotar dentro do mundo corporativo e resolver de maneira correta, de maneira eficaz, os problemas, as bombas, os incêndios que acontecem todo santo dia dentro das organizações, né? PDCA, como eu disse, ele tem esse ciclo, como eu disse, eu vou mostrar já já para vocês. E a partir do PDCA, é, a, derivou, vamos chamar assim, um método que a gente vai trabalhar aqui com um pouco mais de profundidade, que é o método de análise e solução de problemas, que a gente vai chamar aqui de MASP. Essa metodologia é uma metodologia clássica no mundo corporativo, né? Existe já. Eu a conheci nos anos 80, para vocês terem uma noção, né? E ela estava assim no auge na época. Eu trabalhava numa multinacional americana e a gente adotou esse MASP para tudo, lá nos anos 80. Poxa, mas de lá para cá evoluiu? Evoluiu. A gente tem N ferramentas muito mais avançadas no mundo corporativo, né? Ferramentas mais voltadas para a inovação, ferramentas que exploram muito mais o passo a passo que a gente vai ver aqui no MASP. Só que eu acho até curioso, sempre que eu vejo uma aula, leio um livro, um artigo falando dessas ferramentas, eu consigo ver claramente que toda essa nova tecnologia ela está calçada em cima está montada em cima dessa estrutura chamada MASP. Sempre. Eu confesso que eu não vou me lembrar aqui de alguma metodologia que não tenha nascido do MASP, sabe? Pode até não realizar uma ou outra etapa dessa metodologia, mas basicamente todas as metodologias nasceram dessa ferramenta clássica chamada método de análise e solução de problemas. E que, como eu disse, né, é uma ferramenta extremamente útil e que deve sim ser aplicada no dia a dia da gestão para solucionar problemas, ok? Então, deixa eu já começar a compartilhar aqui com vocês os slides e os passos que a gente vai dar, né? Estava lembrando aqui, no final dessa masterclass, é, você vai sair entendendo claramente como funciona esse método, e eu vou entregar
um framework com essa metodologia. Saiu um framework até bem robusto, acho que tem 7, 8 páginas, né? Uma página para cada etapa, tá? Naturalmente não explora toda a metodologia ali, é uma ferramenta bem básica, bem prática, para a gente aplicar no nosso dia a dia amanhã, se quiser, ok? E para você que não está participando agora da Masterclass, mas está me vendo aí pelo meu canal do YouTube, né, deixa um comentário aqui embaixo que eu mando esse framework para você, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, vamos começar a entender o que é essa metodologia, afinal. Como eu disse, o MASP, que é a metodologia que a gente vai ver aqui, ela nasceu do PDCA, que eu dei aqui alguns exemplos, de onde a gente aplica o PDCA todos os dias, muitas vezes sem saber, sem ter sem ter essa noção, né? Nós, normalmente, planejamos qualquer coisa, realizamos, checamos se aquilo foi feito de maneira correta e adequada e agimos corretivamente, tá? Essa metodologia, ela é adotada há algumas décadas e não é nenhuma arrogância da minha parte quando eu coloquei esse título, sabe? Pare de apagar incêndios, como resolver problemas de uma vez por todas. O objetivo dessa ferramenta é esse, né? Tanto que quando, em alguma das etapas que a gente vai ver, o questionamento, a reflexão é essa. O que é que eu preciso fazer para que esse problema nunca mais aconteça? E a cultura organizacional que tem esse tipo de ferramenta como hábito de melhoria de processos, de melhoria de correção de problemas, quando estoura uma bomba, quando estoura um problema, e acontece todo santo dia, a primeira reflexão que qualquer líder deve fazer é essa: o que é que eu preciso fazer para que isso nunca mais aconteça? E você interromper um problema de uma vez por todas não é no achismo, não é no chute, não é pegando um extintor e apagando aquele efeito, aquele fogo que a gente está enxergando, aquele problema, aquela bagunça que a gente está enxergando. Não é assim que funciona. Pessoal, aí está um currículo breve. Eu sou o fundador da Octus, Educação Corporativa. Tenho mais de 30 anos trabalhando com gestão de pessoas, gestão da qualidade, desenvolvimento de liderança. E, reparei, atuei nas áreas de recursos humanos e qualidade, em indústrias como Caterpillar, Plásticos Miller, RCN, e como consultor na Vidraria Santa Marina, Pepsi, uma série de outras empresas de diversos segmentos, muitas indústrias aqui em São Paulo. Foi quando eu trabalhei lá na Caterpillar que eu tive meu primeiro contato com essa ferramenta. Uma época em que eu trabalhava muito próximo da gestão da qualidade. Nos anos 90, eu trabalhei muito com ela. Foi uma época em que houve um boom aqui no Brasil da ISO 9000, que essa ferramenta é uma ferramenta que ela pode ser usada em qualquer segmento, em empresas de qualquer tamanho, ok? Como eu disse, essa ferramenta, ela, aliás, essa Masterclass, ela é uma sequência de masterclasses que eu venho fazendo em cima do método Lideroctus, né? Primeira masterclass que fizemos esse ano foi falando sobre inteligência emocional para a liderança, né? Conversamos sobre uma segunda masterclass sobre formação de equipes de alta performance. No mês passado, foi uma masterclass muito legal sobre gestão de processos. E hoje a gente vai falar sobre gestão, aliás, perdão, sobre uma das ferramentas para melhoria de processos, que se aplica, como eu disse, em qualquer organização, de qualquer tamanho, qualquer segmento. Essas masterclasses, gente, elas são um apanhado, assim, um resumo, um overview sobre cada um desses módulos, tá? É lógico que quando
Eu realizo ou treinamento baseado no método Lideroctos ou mentoria, a gente vai muito mais a fundo. O treinamento, por exemplo, que a gente vai ver aqui agora, eu já fiz ele em 20 horas. Porque na medida que a gente foi desenvolvendo cada um dos passos do MASP, a gente entendeu ali a teoria, né, que é um pouco mais profunda do que a gente vai ver aqui, e também já foi praticando. Isso é que é o legal. Você aprende e pratica, né, e aplica para ter o resultado, para ter a melhoria. Então a gente termina o treinamento concluindo um projeto de que teve começo, meio e fim e conclusão e como ele funcionou, quais foram os ganhos, qual foi o passo a passo, né? Quanto é que se perdia no início do projeto, quanto é que ganhamos, qual foi a redução de prejuízo, enfim, quais foram os ganhos. É um treinamento muito robusto, muito gostoso e bacana, que traz muito valor para as organizações. Então, aqui a gente vê algumas consequências que a gente sofre praticamente todos os dias e de não resolver os problemas da maneira adequada, né? De apenas apagar incêndio, né? O problema aconteceu, vamos lá resolver rapidinho e vida que segue. Uma das principais consequências é a consequência financeira, né? Cada problema recorrente, cada problema que estoura a bomba ali uma vez, depois de novo, depois é um problema mal resolvido. Cada problema recorrente, ele custa em média aí 3 vezes para resolver do que prevenir. Nós temos aí um vício de tentar resolver as coisas muito rapidamente. Não perder tempo dedicando atenção a algum problema para tentar resolvê-lo. Não há um planejamento de fazer com que o que a gente precisa fazer para que esse problema não aconteça nunca mais. A gente não tem essa cultura, principalmente em pequenas e médias empresas, infelizmente, né? E isso custa muito caro. Prevenir é mais barato. Uma outra consequência comum tem a ver com a moral da equipe. Quando você trabalha numa empresa em que aquilo parece um caos, um panelão de problemas o tempo inteiro, né? São problemas que acontecem de maneira recorrente e ninguém consegue resolver, só tampa buraco ali, vamos que vamos. As pessoas se desmotivam, principalmente aqueles talentos, sabe, que buscam alta performance, percebem que no ambiente onde os problemas são tratados como incêndios, né, percebem que não vão crescer ali. Alta performance não combina com isso, com pressa, com fazer ali superficialmente. A gente vai conversar bastante sobre isso daqui a pouquinho, tá? Uma outra consequência grave de não resolver os problemas está relacionado com a reputação da empresa. Clientes perdem a confiança quando veem os mesmos erros se repetindo, as mesmas desculpas, os mesmos atrasos, sabe? As mesmas falhas. Poxa, posso lhe entregar uma parte da mercadoria hoje, e a semana que vem eu lhe entrego o resto, né? Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: quando os clientes, eles até toleram um erro, uma falha, eles toleram, de modo geral, toleram. Agora, quando percebem que esse erro é frequente, faz parte da cultura daquela empresa, né, o lidar com os erros, o quebra-galho, pede desculpas, isso mina a reputação dessa empresa. E eu ainda quero acrescentar mais o seguinte: geralmente, empresas que erram o tempo inteiro, isso tem um custo, até relacionado com aquele primeiro que a gente viu. E esse custo vai parar onde? No preço final ou no prejuízo. Outra consequência muito séria: como é que você vai crescer? Como é que uma empresa pode escalar se ela vive apagando incêndio? Um dos principais objetivos da gente aplicar esse método que a gente vai ver aqui hoje é justamente você ter tempo para gerir a empresa.
para pensar em como desenvolver pessoas, para pensar em como desenvolver o processo, como melhorar o processo, como planejar o futuro, como pensar estrategicamente, como olhar para o mercado, e não ficar o tempo inteiro olhando para o seu celular, olhando para o seu computador, pensando em como resolver incêndio, como apagar incêndio, como resolver problema. Uma outra consequência, as armadilhas do jeitinho, é o que eu estava falando agora há pouco. Tanto que eu até apaguei do slide, estava assim, jeitinho brasileiro, que é o único lugar que, de fato, que a gente não vê falar em jeitinho japonês, nem jeitinho americano, né? A gente não vê isso. Jeitinho brasileiro. Nós somos mestres em dar um jeitinho e resolver as coisas na correria, né? E a gente termina criando problemas maiores, sabe? Ok? Então, empresas que têm essas, vivem com essas consequências aqui, e muitas vezes não percebe, né? Começa a colocar a culpa no concorrente, que o preço está mais alto, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na transportadora, na logística, não sei quem, no fornecedor, no funcionário mal treinado, mas é a empresa que está no meio de um caos e não olha para esse tipo de coisa que a gente já começou a ver aqui. Então, o objetivo é a gente chegar num cenário como esse aqui, ó. Você chegar de manhã para trabalhar e não se deparar com 5 urgências lá esperando você, né? 5 pessoas lá fazendo fila lá na porta lá da sua sala com problemas, com decisões a serem tomadas. Preciso que você decida isso. Geralmente, esse decida isso é um incêndio que precisa ser apagado. Gente, estou seguindo aqui. O chat eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho, tá certo? Outro cenário que a gente espera ver, né? Você ter tempo para pensar no crescimento, em vez de ficar apagando incêndio, como que eu acabei de colocar aqui. Um outro cenário positivo que a gente espera o uso desse tipo de ferramenta na cultura da empresa é ter equipes proativas, capacitadas para identificar e resolver problemas antes que eles explodam. Empresas cuja cultura é aquela cultura de melhoria, de crescimento, resultados positivos, tá? É, são empresas que aprendem a adotar essa ferramenta, tornam essa ferramenta rotineira ali no seu dia a dia para solucionar os principais problemas e treinam as pessoas para fazer isso. Até porque a gente vai ver em alguns momentos que, por mais que o líder conheça ali o seu setor, ele não está envolvido na operação, ou não deve estar envolvido na operação. Então, nem sempre ele tem a visão completa do que está acontecendo, do que pode ser feito para solucionar o problema, tá? Ok? Então, equipes bem treinadas são a essência para fazer com que isso se torne rotineiro e se torne cultura, passe a fazer parte da cultura da organização. No outro cenário, também outra coisa que se espera, né, com o uso desse método, você pode delegar com tranquilidade, pois sabe que os processos funcionam. Gente, aqui eu faço uma amarração inevitável com com a nossa última Masterclass, que nós conversamos muito sobre a importância de estabelecer, padronizar processos dentro da organização. Processo significa você organizar a empresa, né? Colocar ordem nas coisas. E você não consegue estabelecer uma metodologia de organizar as falhas, de corrigir erros, se você tem um caos, não tem processos bem definidos, processos minimamente organizados. Uma das principais utilidades do MASP nas empresas é justamente cobrar esse tipo de organização. Em alguma etapa ali, a gente vai ver que a própria metodologia pede: olha, agora você vai pegar o seu processo e vai analisar o seu processo, né, criticamente, aonde pode estar acontecendo uma falha. Mas se você não tem processo,
Você não vai conseguir implementar nenhuma metodologia de solução de problemas. Então, imagine que você tenha ah, processos bem definidos e pessoas que conhecem o processo, trabalham bem nesses processos. Então, a sua empresa é conhecida pela qualidade consistente e não por correções, atrasos, pedido de desculpas, né? Como eu comentei aqui agora há pouco. Então, isso tudo não é utopia. É uma realidade possível com o uso de um método de análise e solução de problemas. Então, veja só, a ideia mais importante que eu quero que vocês levem daqui: a diferença entre empresas que vivem apagando incêndio e empresas que crescem de forma estruturada não é sorte, não é dinheiro, não é mercado, é metodologia. Metodologia de crescimento, planejamento estratégico, metodologia de processos, metodologia para análise e solução de problemas. Um método que te dê uma linha de análise e solução de problemas não é apenas uma ferramenta para eliminar os incêndios do seu dia a dia, né? Ele é uma chave que muda o jogo, como eu já estou colocando aqui desde o início, né? É uma chave que vai libertar você da prisão do urgente, né? Você fica preso ali apagando só incêndio, só pepinos urgentes que precisam ser resolvidos. Transforma a sua equipe em detetives de soluções, foi um trocadilho que eu coloquei aí, né? Você deixa de ter bombeiros e passa a ter solucionadores de problemas. Cria uma cultura de melhoria contínua, quando essa ferramenta passa a ser usada de maneira é, rotineira, e multiplica o seu tempo livre, ok? Algumas crenças errôneas que existem com relação à solução de problemas e a nova perspectiva que eu quero colocar aqui para vocês. Resolver problemas é dar uma solução rápida e aplicar. Isso é uma crença que permeia a maioria das pequenas e médias organizações no Brasil, infelizmente, né? Soluciona o problema seja rápido e aplique isso rápido, vamos partir para o próximo. A maior parte das soluções falham porque não agem sobre a causa raiz. E quando você age imediatamente ali na solução do problema, tendo uma ideia a primeira ideia que lhe vem em mente, e tá aqui a solução, a gente vai ver lá na frente, geralmente essa ideia é uma ideia, não é a melhor ideia possível, não é a melhor ideia, e geralmente ela está agindo sobre o efeito, sobre aquilo que você está enxergando. É muito raro a dedicação para ir buscar de fato, corretamente, da maneira estruturada, buscar a causa raiz e trabalhar para eliminar a causa raiz do problema. Outra crença errada: a minha equipe não tem capacidade para resolver problemas complexos. Não tem, né? Isso aqui é comigo, eu que sou o líder, eu que sou o gerente, eu que sou o dono da empresa, eu que entendo aqui. Então, quem resolve o problema aqui sou eu. Gente, eu acho que já vou até colocar uma coisa aqui que é danado. E tem gente, tem gestor, né, que adora isso. Se ele tivesse os problemas da sua organização solucionados, ele ia se sentir inútil, não ia saber o que fazer. Ele se sente mais útil, tem problema para resolver aqui. Isso é insano, né? Isso é errado. É uma crença feliz. Só que qualquer pessoa pode ser treinada para ser um solucionador eficaz utilizando o método correto. Uma terceira crença: não temos tempo e nem recurso para fazer isso direito. Gente, a longo prazo, não fazer direito custa, sim, 10 vezes mais tempo e mais dinheiro, né? Aí é que sai caro. Aí é que você vai precisar de recurso, quando você decide manter o problema se arrastando, tá? E eu já posso antecipar.
O tempo que você vai precisar para se dedicar, para se debruçar na solução de um problema, é infinitamente menor do que o tempo que você perde tendo que solucionar N problemas várias vezes por tempo indeterminado, né? O tempo é muito menor. Ele se concentra, né? Há um esforço, há um período de dedicação para solucionar um problema que vai fazer com que você ganhe um tempo imenso na frente, ok? E com uma outra coisa que o método até coloca lá em algumas das suas etapas. Vá buscar o simples, e seja criativo. Essa é uma das suas principais ferramentas. Criatividade. Então não precisa ser caro. Tem muita solução que não precisa de investimento. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, finalmente, né, seguindo, está aqui uma ilustração bem conhecida do tal ciclo PDCA que eu comentei com vocês. O PDCA é algo que a gente faz na nossa rotina quase que diariamente, muitas vezes sem perceber. Vamos supor, João Vitor, ele tem uma farmácia e precisa fazer as compras do próximo mês, né? Produtos que ele vai precisar comprar para repor. Obviamente, para fazer isso, ele precisa se planejar. Ele tem um método já na cabeça dele para checar quais são os produtos que ele precisa repor, o que está faltando, com que houve alguma procura e o meu produto já estava faltando há 15 dias. A última vez que eu comprei em determinada quantidade. Eu preciso aumentar essa quantidade? Eu preciso diminuir? Qual foi o preço? Qual é o preço que o mercado aqui tá praticando? Tudo isso são informações que eu preciso para planejar a minha compra de uma empresa do varejo. Isso é planejamento. O executar. Pronto, agora, de posse de todas essas informações aqui, eu decidi, ainda na fase do planejamento, que vou comprar X quantidade disso, X disso aqui, vou descontinuar esse produto aqui, vou arriscar comprar um produto novo aqui nesse ponto, faço todo esse planejamento, daí eu vou lá e faço a compra, executo a compra. Faço a compra, recebo a mercadoria, estou dando aqui esse exemplo do caso de uma farmácia. Vou checar se deu certo tudo aquilo que eu planejei e botei em prática, deu certo. Aquela previsão que eu fiz de preço, aquele estudo que eu fiz de preço, estava correto, né? As quantidades que eu planejei, esse novo produto que eu resolvi comprar aqui, que o representante me ofereceu, realmente tem aceitação? Então, quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou checando se aquilo que eu planejei e executei estava ok, estava funcionando, eu estou aprovando, vou poder repetir aquele processo. Se sim, ok. Não, peraí, eu fiz algum estudo errado aqui, eu calculei algum preço errado, então vou agir, aí vamos falar do A, né? Vou agir corretivamente. Aonde foi que eu errei? O erro geralmente acontece lá no P, lá no planejamento. A gente vai ver aqui, ok? Ah, não, deu tudo certo, beleza, joia, né? Então eu vou agir para melhorar, ao invés de agir corretivamente, eu vou agir para melhorar o meu processo de compra, nesse caso, dando o exemplo aqui da compra. Mas eu faço isso para tudo, né? Esse PDCA é uma rotina. Ah, vou explorar um novo cliente, ah, vou desenvolver um determinado produto, enfim, né? Tudo isso que eu fiz aqui, o PDCA é uma rotina nossa. Lá no começo do nosso bate-papo, eu dei exemplo que a gente faz o PDCA até quando a gente vai planejar as férias. Só que também comentei lá no começo do nosso bate-papo que muita gente faz todo esse PDCA bonitinho, né? Bacana para suas férias, mas não aplica isso na própria rotina da gestão da sua empresa, da sua equipe. Não avalia criticamente se aquilo que eu planejei e fiz deu certo. Opa, joia, deu certo, então vamos padronizar. Não, não deu certo.
Por que que não deu certo? Onde eu errei? Então vamos agir corretivamente. Vamos agir lá no planejamento, no ponto em que eu errei, e vamos replanejar. Vamos agir novamente. É basicamente isso, o PDCA. Então, aquele mesmo gestor que planejou muito bem as suas férias, não gosta de perder tempo fazendo esse tipo de coisa na sua rotina. Ficou claro aqui, questão do PDCA, né? Uma pergunta: alguém já conhecia esse ciclo PDCA? Responde aqui para mim no chat, por favor. Heródoto já conhecia, João Vitor não. Vamos lá. Pois é, né? Como o João Vitor comentou aqui, eu não conhecia, mas faço. É bem por aí. Espero que você faça para tirar férias e também faça do seu negócio. Vamos seguindo, gente. Aí, o que acontece? Em algum momento, né, nas organizações, houve a necessidade de, em cima do PDCA, a gente trabalhar isso daqui. Aqui é a grande sacada, é a grande ferramenta clássica usada na gestão da qualidade das grandes organizações, das pequenas e médias organizações competitivas. Como eu disse, aqui se aplica para qualquer organização, para qualquer segmento, né? Você tenha 5 funcionários, 8, 10, 500, que é a metodologia de análise e solução de problemas desenvolvida em cima do PDCA. Só que ele coloca o seguinte: o P de planejar, ele é dividido em 4 etapas: identificação do problema, análise do problema, análise do processo em que ele acontece, o plano de ação, a execução, depois a verificação, ação e padronização. E a gente vai ver essas 8 etapas aqui. Como eu disse, é uma ferramenta, aqui a gente vai ver um overview. A maneira como eu vou apresentar aqui, a maneira como ela está no framework, dá tranquilamente para você começar a trabalhar com ela amanhã, tá certo? Vou aqui colocar alguns conceitos para que isso funcione. A primeira etapa, identificação do problema. Como eu disse, essa ferramenta ela pode ser usada pelo gestor ali sem problema nenhum. Mas se você quer, de fato, fazer com que isso daqui se torne rotina, que você delegue essa ferramenta e principalmente que ela se torne cultura, faça parte da cultura de melhoria da organização, sempre convém você formar uma equipe de melhoria da qualidade, né, para trabalhar num determinado problema. Esse ciclo das 8 etapas, ele deve ser feito para cada problema. Surgiu o problema é significativo, é um problema recorrente, né? É óbvio, existem aqueles problemas muito pontuais que, poxa, não há necessidade de você colocar uma metodologia completa, né? Vamos reunir todo mundo aqui. São aqueles problemas que você resolve pontualmente e sabe que ele não vai mais acontecer. Não é um problema que vai lhe trazer dor de cabeça no futuro, não é um problema caro, tá? Então, a primeira característica para você definir o problema em que vai aplicar a metodologia é que ele seja um problema significativo. Ele deve ser um problema crônico, né? Aquele problema que não é uma dorzinha de cabeça, né? E sim uma dor pesada, é uma dor recorrente, que demanda muito tempo. Por exemplo, o primeiro contato que eu tive com isso daqui foi com um alto índice de refúgio, peças mal produzidas numa linha de usinagem, né? Era um índice de rejeição muito grande. Era retrabalho, tem que fazer setup de novo da máquina, volta para a linha de produção, aquele matéria-prima para o lixo, né? É algo recorrente, né? E que a solução ali imediata não ia resolver. Então, é um problema significativamente crônico. Ou um problema crítico, que geralmente é aquele problema que vai impactar pesadamente junto ao cliente,
vai impactar pesadamente no caixa, no financeiro. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei lá na Caterpillar também. Nós tínhamos lá, temos uma peça chamada biela, né? Que é essa biela, para quem conhece aí um pouquinho como é, o que é um motor, biela é o coração do motor, é o que faz o motor rodar, funcionar. E essa biela, ela tinha um índice de rejeição, de erros, muito pequeno, coisa de menos de 1%. Então, se fosse uma peça simples, né, que não causasse nenhum transtorno, isso aqui dá para tolerar esse 1%, o custo é baixo de erro. Só que, mesmo tendo um índice tão baixo de rejeição, uma ou outra biela dessa passava, ia parar lá no, na linha de montagem dos motores, né, dos tratores. E lá, o montador pegava aquela biela com defeito, sem saber, obviamente, montava dentro do motor. E imagine um motor de gerador, de uma motorniveladora, de grandes tratores, né, de um motor imenso, montado milhares e milhares de peças, dezenas e dezenas de horas para montar aquele motor. Só que esse motor ele não ia para montagem lá, não chegava a ser montado no trator, porque ele passava por um teste antes. Ele passava por um teste, todos os motores passavam por um teste. E aí, depois de toda aquela montagem e tal, o teste apontava uma falha. O motor não estava dando o desempenho necessário. E lá vai desmontar todo aquele motor para se chegar horas e horas perdidas lá para desmontar tudo aquilo, para descobrir que o erro estava lá naquela pecinha relativamente boba. O custo disso era imenso, porque atrasava a linha de produção de tratores, né? Várias peças na desmontagem se perdiam, né? Ia para o lixo também, peças boas. As horas e horas e horas de usinagem, de montagem principalmente, ia tudo, né? Era tudo perdido, né? Então, é um exemplo assim de um problema muito crítico que vai lá requer a aplicação de uma ferramenta como essa. Então, assim, só para dar uma ideia aí de um problema bem crítico. Mas um cliente insatisfeito, frequentemente insatisfeito, isso requer uma atenção, ok? O problema ele deve ser muito bem definido, ele não pode ser ambíguo. Alto índice de reclamação dos clientes. Isso aí é ambíguo, isso aí é, né? Tá. Quantos clientes reclamam? Com que frequência? Que tipo de reclamação? Eu preciso conhecer. Eu preciso levantar esses detalhes. Eu preciso de números. Eles precisam ser mensuráveis. Tá? O problema é que precisa ser mensurável. Ah, mas eu não tenho essa mensuração, eu não tenho. Então, meu amigo, coisa que eu também já fiz muito. Aí é onde você precisa dar um de detetive e vá atrás de registros antigos, vá investigar a frequência com que isso pode ter acontecido, vá levantar números, valores, trabalhe em cima de números, que é a partir disso que você vai poder dizer o tamanho do problema e, principalmente, vai poder dizer se você, de fato, conseguiu resolver o problema ou, pelo menos, minimizá-lo. E muito cuidado com aqueles problemas invisíveis, né? Os problemas invisíveis, eles não tocam sinais de alarme. São aqueles problemas que, isso aqui é sempre assim mesmo. Ah, não, isso aqui é normal acontecer, não tem problema. São poucos clientes que reclamam. O gasto aí de combustível da frota, ele geralmente tem essa margem aí de erro aí de 5, 6%, né? Margem de perda de matéria-prima. Não, isso aí a gente tolera. Problema invisível que você está deixando para lá. Então, cuidado. Né? Uma das ferramentas que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Até porque no framework tem, e obviamente vocês encontram isso daqui com mais facilidade na internet. Né? Uma das ferramentas que pode ser usada é a análise 5W. Agora, você não vai achar 5W3Hs, tá certo? Não, é 5W1H, o 5W2H. Eu coloquei 3
porque eu acho, por exemplo, quanto tempo se perde com ele. How long, né? É o terceiro H que eu coloco aí, né? Mas, como eu disse, eu não vou me deter aqui nessa ferramenta. Só estou ilustrando aqui uma das principais ferramentas para se usar nessa etapa. Pronto, já conversamos aqui rapidamente sobre a etapa um. A etapa 2 é a análise desse problema identificado. Observação e coleta de dados. É aqui em que a gente vai investigar o problema, conhecer a fundo o problema. É aqui aonde a coisa começa a degringolar. Porque na etapa um é muito comum a gente ter uma boa noção do problema. E geralmente tem os números também, quanto se perdeu, qual foi o prejuízo, quantas horas, né, a gente perdeu e tal. Só que aqui na etapa 2 a sacada é dedique tempo para investigar o problema. Então, descubra a verdadeira dimensão do problema antes de começar a resolvê-lo, mesmo que ele seja conhecido. Então, levante o histórico com dados e fatos, não com opiniões. Existe uma tendência natural nessa etapa de sugerir soluções. Assim, você começa a investigar, né, o problema, e aí já, não, isso aqui, então, o problema acontece por conta disso daqui. Isso é muito comum nessa etapa do MASP, né, você se deter já pensando em sugerir a solução do problema e economizar tempo, que é o grande problema aí que nós temos, é não querer investir tempo para investigar o problema. Sabe, gente, existe sim aquelas situações, a maioria até eu diria, são situações que você precisa se deter para dar uma solução rápida. A produção não pode parar, né? O cliente não pode deixar de receber. Você precisa fazer ali uma solução rápida, né? Processo continuar, mas detenha-se para investigar o problema. E nessa investigação do problema, inicia-se observando o problema. É aqui onde a gente começa até a envolver, sabe quem? Aquela primeira coisa que estava lá na etapa um, a equipe de melhoria, né? A equipe de melhoria ela deve ser formada por pessoas que convivem ali com o problema, que estão dentro do processo. E o convivem com o problema, eu digo, inclusive, o cliente. Ah, o cliente externo, Flávio? Sim, o cliente externo também, se for o caso, mas o cliente interno, sabe? Aquele para quem você produz ali alguma etapa do processo e manda para ele, sabe? A gente vê isso muito claramente. Vou colocar numa loja de varejo, numa loja um pouco grande, né? A conexão entre o estoque e a frente de loja, né? Ah, mas o problema está no estoque, por que que eu vou trazer alguém da frente de loja? Traga. Já já eu digo por quê. Traga, coloca lá na equipe. Mas ele não vai saber explicar, não vai saber ajudar em nada. Vai sim, né? Então coloque. Ele vai ajudar a investigar o problema. Aonde é que ele acontece? Como é que ele estoura lá na frente? Sabe? Esmiúce o problema. Utilize adequadamente a linguagem do dinheiro e a linguagem das coisas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu só vou colocar o seguinte: linguagem do dinheiro, obviamente, quanto custa? Geralmente, quem é que fala essa linguagem do dinheiro? A alta gestão, né? Se você precisar, por exemplo, eu preciso comprar uma ferramenta nova, eu preciso de um recurso a mais aqui para solucionar esse problema, né? Você chegar lá na alta administração com números, olha, a gente está perdendo é, X peças aqui na minha linha de produção, né? E essas X peças aqui dá muito trabalho para comprar novamente, para repor. Isso é uma linguagem das coisas. Agora, se você chegar lá na alta administração e falar, olha, a gente está perdendo, tem muitas falhas aqui na produção dessas peças, e isso resulta na perda de venda de X% aí do nosso faturamento. Opa, essa é a linguagem do dinheiro, né?
Então, nessa etapa, tente levantar a linguagem do dinheiro, quanto custa esse erro, essa falha, e a linguagem das coisas, né? A linguagem das coisas é a linguagem que a gente fala ali no dia a dia, na linha operacional, em números, indicadores, ok? Vamos agora para a terceira etapa. Então, nós fizemos a identificação do problema, problema crítico ou crônico, problema que requer atenção de fato, a análise do problema, eu até fui muito rápido, mas ela é uma das etapas em que mais se investe tempo, que é mais necessário você ter atenção a como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam, a gente já começa até a lembrar de uma coisa: processo. Tem processo estabelecido? Cadê esse processo? Deixa eu ler, deixa eu conhecer. É a etapa do diagnóstico. A falta de identificação da causa raiz é uma das principais razões para uma solução ineficaz, né? O diagnóstico é a busca da causa raiz do problema, né? Tanto que, vejam só, quando a gente fala em diagnóstico, a gente lembra do quê? De um médico, né? Quando a gente vai no médico, a gente espera que, inclusive, a gente já vai no médico quando a gente está com problema crônico ou crítico, não é isso? Tá vendo? Inclusive, no treinamento lá dessa ferramenta, a gente tem um slide que faz essa comparação, né? O que que o médico vai fazer? O diagnóstico é investigar a fundo as causas. O que que pode estar causando o problema? O que que pode estar causando esse sintoma que você foi lá apresentar para ele tentar resolver? Então, ele vai fazer exames, ele vai buscar a causa raiz do problema. Ele não vai te dar ali um, ó, toma aqui esse comprimido para dor de cabeça. Às vezes até dá. Ó, tá aqui o comprimido para tua dor de cabeça, mas vamos investigar esse problema. Vamos fazer esse exame aqui, um exame de sangue, fazer isso, e tal. Vamos investigar a fundo. Isso é a busca da causa raiz. E se a gente fizer, se o médico fizer uma investigação muito superficial, muito mal feita e desinteressada, ele não vai te apresentar a solução eficaz. E nós, lá no nosso processo de trabalho, lá dentro da empresa, se a gente não fizer uma busca adequada da causa raiz, uma busca séria, a fundo da causa raiz, a gente não vai chegar numa solução, uma solução eficaz. A gente vai mais uma vez chegar no tapa-buraco. Analise no local onde ocorre o problema. Daí, como eu disse, traga gente do setor cliente, na realização da operação, e que muitas vezes o gestor não tem detalhes de onde um operador de vendas, de um analista de vendas, de onde ele tira as informações, né? Como essas informações chegam lá, né? Muitas vezes o gestor não tem esse nível de informação. E é nesse nível que é preciso chegar quando você quer analisar, quando você quer identificar a causa raiz de um problema. Então, analise o local onde ocorre o problema. Envolva na equipe outras pessoas que possam contribuir na identificação das causas. Gente, deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou comentar aqui uma história bem legal, bem interessante. Teve uma vez, eu trabalhava era indústria, né, de autopeças também. E essa indústria, ela fornecia peças de plástico. E na época, qual era o carro? Não sei se era o Uno, era um carro popular, era um carro simples. Não sei se era o Uno, não sei se era a Celta, era um carro simples, ou da Fiat ou da GM. Eu sei que a GM, inclusive, veio ajudar a gente na solução do problema, tá? Que estava acontecendo. Era numa peça boba. Era uma peça que era o puxa, sabe quando você puxa a porta do carro para fechar a porta? Era até do passageiro, que era bem mais simples. Qual era o problema? Não existia ali um problema na linha de produção, um problema de qualidade, não era. Era um problema do custo. Então, o que que foi feito? Foi investigado lá, foi investigado o processo, como é que essa peça era feita e tal. E aí se descobriu o seguinte:
Essa peça ela era injetada, era o corpo maior, né, da peça, e tinha uma linguetinha assim, a linguetinha que encaixava embaixo. Então essas duas peças eram produzidas nas injetoras, iam para uma caçamba, duas caçambas, né, uma com a carcaça e outra com essa tampinha. Aí ia para um elevador, subia para o piso de cima, que era um local da montagem, né? Então o pessoal dessa montagem pegava cada uma das duas peças, fazia uma rebarba, assim, tirava a rebarba, um acabamento, aí encaixava uma na outra e parafusava. Isso seguia numa esteira. E aí, o que a gente vai fazer? O que pode ser feito aqui, o processo e tal? E aí é onde está. Na equipe que foi montada para se solucionar esse problema, colocou-se uma pessoa do departamento pessoal. Departamento pessoal. Tinha gente da produção, tinha gente da montagem, gente da embalagem, gente do transporte, né? E essa pessoa. Aí estava lá todo mundo debruçado sobre o que fazer, né, para tentar enxugar o processo, enfim. Aí ele chegou e falou assim: olha, por que que quando essas peças são produzidas, por que que elas precisam ser colocadas na caixa, entra no elevador, sobe para o primeiro piso e é montada lá em cima, tem quatro ou cinco pessoas lá para montar? Aí a resposta foi qual? Ué, porque o setor de montagem é lá em cima, que é produção. Ué, mas por que que não pode, antes de já colocar na caixa, pega uma peça, pega essa tampinha, encaixa, traz a parafusadeira que está lá em cima, traz aqui para baixo, parafusa e embala. Aqui do lado da máquina, da injetora. Ah, mas não tem espaço. Abre aí 1 metro quadrado, 2, 3 metros quadrados aí do lado. Não tem como. E assim a gente foi lá fazer o teste, né? Reduziu, tipo, umas 6 pessoas o processo de montagem. Reduziu aquilo que é um custo perdido, que é de movimentação de material. O que aconteceu com o custo da peça? Foi lá para baixo. Por quê? Porque se envolveu alguém de um outro setor, uma outra visão, né? Então, envolva na equipe outras pessoas que possam contribuir na identificação das causas. A gente vai ver aqui, inclusive, que soluções simples são fundamentais, né, no processo de melhoria, de solução dos problemas. Volte a ser criança e busque as causas das causas. Tem uma ferramenta fundamental aqui também nessa etapa que é chamada 5 porquês. Inclusive lá no framework dá um exemplo bem clássico lá. Por que que o cliente reclamou? Ah, o cliente reclamou porque o produto vive chegando atrasado. Por que que o produto vive chegando atrasado? Ah, porque nós temos poucos caminhões para fazer a entrega. Por que que temos poucos caminhões para fazer a entrega? Porque o volume de entrega é muito alto, por isso, né? Porque sempre tem um caminhão em manutenção. Por que que sempre tem um caminhão em manutenção? Porque os motoristas dirigem de maneira imprudente. Por que que os motoristas dirigem de maneira imprudente? Porque não foram treinados. Então os clientes reclamam. Qual é a causa raiz? Que os motoristas não foram bem treinados. Então, muitas vezes, quando a gente busca a causa das causas, a gente está buscando ali a causa raiz do problema, muitas vezes, entre aspas, parece que não tem nada a ver com o efeito, com o problema efetivamente percebido, tá? Então, aqui, rapidamente, algumas das ferramentas: brainstorming, chuva de ideias, traga a equipe para dar opiniões, para dizer, ué, por que que ao invés de subir com a peça lá para o segundo piso, né, por que que a gente já não faz a montagem aqui do lado da máquina? 5W3Hs, mais uma vez. Quem faz o quê, como, né? Por quê, para onde vai, por que que é feito, assim vai. Os fluxogramas, gente, é inevitável, né, a gente trabalhar em cima de processos bem desenhados.
Ah, mas o problema aqui que a gente está trabalhando não tem processo desenhado. Então, desenhe esses processos. Faça um fluxograma, nem que seja ali só para a equipe entender, mas desenhe, rabisque ali um fluxograma de como é que o processo funciona, para analisar detalhadamente, né? Os cinco porquês é o exemplo que eu acabei de dar aqui, na busca da causa raiz. O diagrama de causa e efeito é uma outra ferramenta também bem interessante, que bem conhecida. Aqui está, né, mais uma vez a ferramenta 5W3Hs, em cima de processos. Ó, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas as perguntas meio que mudam um pouquinho aqui, viu, gente? Quando eu vou fazer o questionamento, quando eu vou fazer o diagnóstico em cima do processo, né? Elas mudam um pouquinho aqui, tá? Diagrama de causa e efeito, também chamado diagrama de Chical ou espinha de peixe. Esse desenho que está aqui é de uma espinha de peixe, de um diagrama de causa e efeito, bem para a área produtiva, tá? Mas ele pode ser aplicado para qualquer outra área. Isso aqui a gente pode colocar outros grupos aqui de possíveis causas, né? É uma ferramenta que a gente usa para identificar, para mapear quais podem ser as possíveis causas dos problemas. É uma das principais ferramentas dessa etapa aqui da análise de problema. Então, certifique-se de que você encontrou as causas. Aliás, tem até um errinho de português aqui, mas se bem que eu vi que não está tão errado assim. Certifique-se de que você encontrou as causas raiz do problema, com base nas observações, análises e experiências, e testes, né? Acompanhe de perto, tá? Então, identificadas as causas raízes ou as causas raiz, né? A gente vai partir para outra etapa. Agora, eu coloquei uma frase bem interessante aqui do Albert Einstein, que tem tudo a ver com até esse momento aqui, né, que a gente chegou. Eu não sou mais inteligente do que os outros. A única diferença é que eu passo mais tempo com os problemas. Gente, essa frase resume um dos principais pilares que faz com que o MASP, PDCA, dê certo, sabe? Passar tempo, dedicar o tempo que o problema merece. É investigar os problemas. A etapa 4 é finalmente o plano de ação. Reparem, até aqui, ó, a gente ainda está onde? No P, o planejamento, onde a gente deve investir mais tempo. Essa é a etapa da estratégia para vencer. Ela deve ser muito bem planejada e vai depender de criatividade, conhecimento, experiência, né? Com tudo aquilo que acontece, com todo o contexto, e persistência. Tá? Persistência por quê? É dedicar tempo, testar, testar mais uma vez. O problema pode ser, o problema acontece no turno da manhã, no turno da noite. Vamos experimentar de manhã, experimentar à noite, sabe? Por aí, pode chegar nesse ponto. As ações devem ser simples e executáveis. Aqui não se trata de, vamos comprar novo caminhão para a frota, vamos dobrar a frota. Não é isso, né? Criatividade, a criatividade tem tudo a ver com simplicidade. Eu costumo dizer que quando a gente insiste em solucionar um problema com aquela primeira ideia que vem em mente, essa primeira ideia é a ideia mais confortável que a gente tem. Essa ideia não é criativa, é que está na ponta da língua e é a que a grande maioria dos gestores usam para solucionar o problema, né? Eu já tenho a solução na ponta da língua. Geralmente, perdão da palavra, eu costumo dizer que essa é a solução mais burra. Ela não é a mais criativa, sabe? Na grande maioria das vezes. Então, as ações elas devem ser simples e executáveis, né? Cuidado com efeitos colaterais das ações planejadas. Eu já vi situações em que foi feita uma determinada melhoria num ponto do processo, né? Numa determinada planilha de análise de preços, por exemplo, para facilitar o trabalho do analista de vendas.
Então, porém, a alteração que foi feita no sistema, para que essa planilha chegasse com mais informações, prejudicou e muito a maneira como as informações chegavam lá no estoque, por exemplo, no faturamento, aliás. Atrapalhou muito o faturamento. Então, foi um efeito colateral ruim. Então, por isso, a necessidade de se testar as alterações, os experimentos ao longo de todo o processo, né? E isso demanda o quê? Tempo, dedicação, persistência. Use a planilha 5W3H para planejar as ações e defina quem vai fazer o quê, quando, recursos para cada etapa. Faça benchmarking, ou seja, tente ver se isso já foi feito em algum outro lugar, em algum outro setor da empresa, em algum cliente, algum conhecido que já teve esse tipo de problema, para enriquecer o seu plano de ação, né? Como a gente viu aqui, ó, é a estratégia para vencer. Então, principais atitudes: perspicácia nessa etapa, criatividade, simplicidade. A perspicácia, eu trouxe aqui um exemplo bem curioso, né? Um estudo que foi feito isso aqui é fato, né? Não é fake, não. Na Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Norte-Americana fez um estudo nos seus aviões que já tinham participado de algum combate, né, de algumas batalhas. E aí, eles perceberam que os tiros naqueles aviões que estavam lá, né, que eles estudaram, os tiros dos inimigos, eles se concentravam em algumas regiões, em algumas partes dos aviões que estavam lá. Então, com esses dados, com esse mapeamento aqui, os militares determinaram que estas áreas que a gente está vendo aqui nesse mapa, essas áreas que estão com pingos vermelhos, precisavam ser reforçadas. Então, estava se determinando ali um projeto para se reforçar essas áreas dos aviões, né? Porém, um estudioso que fazia parte da equipe, um estatístico chamado Abraham Wald, disse que não concordava de jeito nenhum com essa decisão de reforçar essas áreas aqui, em vermelho. Aí eu perguntaria a vocês, né, por quê? Por que que ele disse, não, reforçar aqui é bobagem. A gente precisa reforçar outra área. A gente precisa reforçar as áreas dos aviões que retornaram, as áreas que não têm marca de bala. Porque essas marcas que não têm marca de bala estão nos aviões que voltaram. Então, certamente os aviões que não voltaram, os aviões que foram abatidos, receberam bala justamente nessas áreas. Então, essas áreas que precisam ser reforçadas, porque foram essas áreas que foram alvejadas e que derrubaram os aviões. Sacar? Os militares eles foram uma primeira solução de imediato. Ah, solução, a gente precisa reforçar essas áreas aqui. Não, isso é perspicácia. Isso é refletir com mais tempo, né, mais detidamente sobre o problema. Eu quero deter também com relação à criatividade. Que no treinamento sobre o MASP, a gente se detém aí um bom tempo, sabe? Só falando sobre criatividade. A gente dedica um bom tempo nesse ponto aqui. Procure criar pelo menos três alternativas, três sugestões, né? Por que três? Porque a primeira, como eu disse, geralmente é aquela que está na ponta da língua, é aquela que já está, que você já daria como sugestão imediatamente. Geralmente é a solução mais complexa, é a mais ineficaz, para não dizer outra coisa. Se você tem duas ideias, mesmo assim você está ali entre duas ideias não tão criativas. Tente espremer, tente combinar essas duas primeiras ideias, sabe? Tente partir para o lado do absurdo que seja, né? Mas esprema aí a sua criatividade para sair uma terceira ideia de solução. Como eu disse, uma dica é combine entre as duas primeiras ideias, traga uma sugestão absurda e tenta ver se
faz algum sentido. Leonardo da Vinci já falava isso. Nada é mais perigoso que uma ideia se você só tem uma. Então, busque mais alternativas. A criatividade sempre significa fazer o não familiar, né? A primeira ideia, geralmente, é uma ideia familiar. E ainda nesse ponto, a questão da simplicidade, que eu vou contar também uma história rápida. Aí isso eu já não sei se é verdade, mas cabe bem para ilustrar aqui, né? Aí aqui já foi na Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, para ver quem chegava primeiro, né, ao espaço, quem seria o primeiro a pisar na Lua. E os Estados Unidos sentiu a necessidade de desenvolver uma caneta para escrever, porque sem gravidade lá em cima, como é que eles iam escrever? Porque a esfera, a caneta, vamos lembrar dos recursos daquela época, né, gente? Não tinha um computador assim. Eles precisavam da caneta para fazer uma prancheta, tal, fazer os dados, fazer cálculos. E sem gravidade elas não funcionavam, as canetas que a gente usa. E aí fizeram um projeto de uma caneta, trabalhava ali a pressão zero, enfim, toda uma técnica. Uma caneta custou ali, o projeto custou alguns milhares lá, ou talvez milhões de dólares, não sei dizer, né? Mas foi um projeto muito caro, né? Mas conseguiram a caneta que ia escrever lá em cima. A Rússia preferiu optar por adotar o lápis. Deu para sacar aí um exemplo do que é pensar de maneira criativa e simples, né? Até como um exemplo que eu dei, olha, vamos fazer a montagem das peças do lado da máquina. Simples assim, ok? Então, só explorando um pouco mais aqui, como eu disse, são três posturas fundamentais no plano de ação. Vamos partir para a etapa 5, né, para a gente começar aí para os finalmente. A etapa 5 é a execução, a implementação daquilo que foi planejado, né? Então, execute conforme o planejado. Não, se você, durante a implementação, percebe que alguma coisa está diferente daquilo que foi planejado, ou algo que aqui não foi planejado, não vai dar para ser implementado, volte para a etapa 4. Refaça o plano, ok? Refaça. Saiba lidar com resistência à mudança, porque na hora de implementar, aqui a gente já está começando a partir para a prática, muita gente vai torcer o nariz, né? Aquela turma do isso não vai dar certo, sempre foi feito assim, né? É aquelas pessoas que vão torcer contra. Meça e documente tudo o que acontecer. O mesmo nível de observação que nós tivemos lá atrás, quando estávamos buscando a causa raiz do problema, esse acompanhamento precisa ser feito também nesse momento. A observação minuciosa do que está acontecendo. Acompanhar detalhadamente. Comunique o progresso para a equipe, né? As conquistas, o que que se conseguiu, né, na implementação, envolva a equipe. E partindo já para a etapa 6, né? Então, perceberam que o maior tempo investido aqui, em todo esse processo, né, está lá no P, a primeira fase ali do PDCA. Está lá nas primeiras 4 etapas. É ali que vai determinar se a coisa vai dar certo ou não, se a solução do problema vai acontecer ou não. Então, já fizemos todo o planejamento, implementamos aquilo que foi planejado. Compare os dados coletados antes e depois da implementação da melhoria. Daí a necessidade de levantar os números antes, né? Quanto custava, quanto se gastava, quais os indicadores que nós tínhamos naquele momento. Os indicadores, obviamente, têm que ser os mesmos para a gente poder fazer a comparação. Se houve ganho, se houve a solução efetiva do problema. Então, compare os dados coletados antes e depois da ação. Lembre da linguagem do dinheiro e da linguagem das coisas, né? Ganhamos quanto financeiramente? Reduzimos em quanto o índice de perdas, por exemplo, o índice de reclamações.
Toda alteração ela pode provocar efeitos secundários positivos ou negativos, né, que até comentamos quando falamos lá no plano de ação. Aí entra o agir corretivamente, se necessário. Se o problema continua, se os indicadores que foram medidos lá no início do projeto não reduziram de maneira significativa, haja corretivamente. É muito provável que alguma coisa aconteceu lá na análise das causas, da busca da causa raiz, ou no planejamento das ações corretivas. Faltou alguma coisa. Geralmente, quando não se atinge o objetivo, a falha aconteceu ou da causa raiz, né, na busca da causa raiz, ou no planejamento das ações. Ou, na verdade, existiu uma combinação necessária de melhorias para eliminar mais de uma causa raiz, para a gente, de fato, conseguir atingir o resultado. Então, feita a verificação, vamos lá para a padronização. Compare os dados coletados antes e depois da ação, como a gente já viu. Consolide e padronize a solução através de procedimentos. Olha, gente, e como a gente viu lá naquela masterclass sobre procedimentos, o procedimento ele só é válido quando ele é descrito, né? Ele está ali padronizado e treinado. As pessoas envolvidas no procedimento, no processo, conhecem, sabem como é que deve ser feito, conhecem as alterações. Então, consolide e padronize a solução através dos procedimentos e treine as pessoas. Exponha a todos o que mudou e os ganhos. Isso aqui vai ajudar na mudança da cultura, por exemplo, tornar a cultura, os hábitos ali da equipe, numa cultura de melhoria. E a padronização. Na etapa 8, a conclusão, o fechamento. E que também existe padronização aqui quando a gente está documentando aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente colocou no processo, né, as alterações que a gente fez. Então, relacione aqui as lições aprendidas, né, as alterações que foram feitas, relacione o que não foi realizado e as possíveis causas e dificuldades durante todo o processo, né, documente tudo isso. Relacione também o que saiu acima do esperado, o que pode ajudar a aumentar a eficiência dos próximos projetos. Identifique onde mais esse processo pode ser aplicado, as melhorias que eu realizei durante esse processo, onde mais a gente pode aplicar. E celebre o sucesso com a equipe, com as pessoas envolvidas, e apresente para as outras pessoas as conquistas dessa equipe. Isso é fundamental, principalmente quando a gente fala aí numa cultura de melhoria contínua dentro da organização. Eu queria deixar aqui o seguinte recado: a gente não se liberta de um hábito atirando ele pela janela, né? É preciso fazer descer a escada degrau por degrau. Que hábito é esse que eu estou dizendo? O hábito da melhoria contínua. A gente viu que o MASP ele é um método. Ele tem lá as suas etapas e que eu vou dizer até um negócio para vocês. Eu já vi dono de empresa dizer o seguinte: gostei desse método, bacana, só que eu achei ele um pouco longo. Então, eu quero cortar aqui a etapa 3 e 4. Não precisa investigar a causa raiz, não. Sabe? Não tem nada nessa metodologia que você possa simplesmente ignorar. Não tem como. Tá? Não tem como. E isso se você quiser efetivamente eliminar os problemas de uma vez por todas. Perceberam que é uma questão de investigar a fundo, causa raiz. Esse é um dos hábitos a que eu me referi aqui nesse slide. Investigar a fundo a causa raiz, dedicar tempo usando criatividade, persistência, perspicácia,
para a solução dos problemas, envolver outras pessoas, né? Então, são hábitos de gestão que muita gente não tem, muito gestor não tem, não valoriza. Porque parece o quê? Uma perda de tempo. Eu não vou perder, eu não tenho tempo a perder fazendo tudo isso daqui. Tudo bem, é uma escolha. Só que a escolha significa perder tempo continuando a apagar incêndio, o mesmo incêndio, lidar com as mesmas bombas recorrentemente. Ok, gente? Bom, era isso. Era só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Realmente é um conteúdo denso, como eu disse. Isso aqui que a gente viu faz parte do, do método Líder Octus. A gente explora mais a fundo e resolvendo problemas dentro da organização, ou mesmo numa mentoria, né? Durante a mentoria, a gente vai seguindo esse passo a passo e juntos, envolvendo outras pessoas, tá? Então é isso, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta no chat, ou quer eu até prefiro no microfone falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Professor, que eu queria mais uma vez dar parabéns, né, pelo conteúdo que o senhor sempre nos traz aí e remete muito a nosso, o que eu trabalho hoje no dia a dia, assim, né, eu trabalho com construção, né, um Uhum. sistema que é um sistema de steel frame e a gente fala de sistema. Aí, quando o senhor falou, não, o cara quer tirar aqui, já quer fazer o Frankenstein, né? Eu quero tirar Pois aqui, é. quero tirar ali, meu amigo, é um sistema. Então, se é um sistema, se você tirar uma engrenagem, ele não funciona. Não foi exatamente. Gostei da sua colocação, né? Entendeu? Então, Você é vai estar tirando ali. normatizar. Eu ia até Isso. eu ia Pode falar, comentar até professor. assim, Heraldo. Eu ia comentar até assim. É, é como você chegar para um médico, fazendo mais uma vez a analogia com o médico. Não é Sim, uma coisa que o médico pediu, ó, você vai fazer esse exame, esse outro aqui, para a gente investigar e a causa, né? Ah, tudo bem, então vamos sim. fazer o seguinte, me dê aí uma solução, mas eu não vou fazer exame nenhum, não. Não, não vou fazer, eu É, não quero perder tempo, não. Tem que fazer tomografia, tem que fazer raio-x, tem que fazer isso. exame de sangue, eu não gosto de agulha. Não, não quero fazer, não. Me dê aí uma solução. É mais ou menos Pois é. isso. Mas quando Assim, você fez aí essa como é. colocação, Isso. é um sistema de fato. A gente falou aqui, vamos até colocar isso. São 8 engrenagens, esses 8 Isso, passos. 8 engrenagens, perfeito. Se São você 8. tirar Aí uma você tira delas, um, é igual você pegar um funciona. dominó, você vai querer fazer aquele efeito dominó. Se Aquele você tirar efeito um dominó. dominózinho dali, ele vai parar naquele ponto. É, Então, às para. vezes, aí a gente explica para o cliente, ó, se é por conta e risco seu, se você quiser, porque, por exemplo, no nosso sistema que a gente fala é massa, mola, massa. Aí o que é? A Hum, massa é a placa. A aham. mola, que a gente fala, que é a parte do enchimento da parede. Aí, às vezes, ele quer tirar uma coisa, outra. Não, não pode, principalmente que é normatizado. Então, assim, a gente usa Aí, dentro da muito construção isso. civil, aí é que é, Isso. é Então, mais e sério o tem negócio mesmo. isso, nós temos responsabilidade civil, né? Uhum. Sobre isso, se Deus o livre, Existem hoje normas aí. até um forro que nós, né, vamos revestir um forro, se cair na cabeça de alguém, a gente responde criminalmente quanto a isso. Então a gente fala dos sistemas. Então, assim, o que a gente sempre fala lá, a gente gasta 10 quilos de borracha no planejamento do que para a hora de produzir é fácil. Na hora de É. produzir, eu demoro 15 dias para entregar um projeto, a gente na nossa empresa lá, 15 Uhum. dias úteis. Mas para produzir uma casa, eu produzo o aço dela em 4 dias. Mas É o bem isso, ó, até bate planejamento, com mais uma vez, é um ótimo exemplo. pois é. Então, assim, a gente tem que sempre ter aquele senso crítico, né? De você Uhum. sempre estar lá, você sempre subir a régua, né? Uhum. É bem isso. Aí a gente sempre olhar e, ó, não, como é que eu posso fazer? E uma das coisas que eu uso no meu dia a dia é pegar Uhum. pessoas de outro setor para olhar o meu setor. Porque ela não é que ela não tenha compromisso com a empresa, mas ela não vai ter aquela ingerência direto do setor. Então, ela Aham. olhando de fora, às vezes tem uma solução
como o senhor falou aí dos Estados Unidos aí, o cara com foco no problema, o russo foi lá na solução, que era o que? Era escrever. A solução ele queria escrever. Então, se ele pegasse Aham. um pedaço de carvão, que é o grafite, ele foi É. lá e escreveu. Entendeu? Então, assim, a gente sempre fala, e sempre eu sempre chamo pessoas, né? Nós como gestores, eu sempre chamo pessoas do meu setor posterior, que eu vou entregar alguma coisa, para saber Uhum. se eu estou entregando redondinho ou não. Se É, lá a precisa capacidade sempre. é medida, né, também. Ele Isso, também, isso, ele que vai apontar se você está trabalhando isso, corretamente ou não. isso, Também, isso. ele E às também vezes, aponta. isso, e às vezes vem solução assim de uma pessoa que você vê lá, você chama o pessoal da logística, o cara dá uma solução que fila da mãe, eu não pensei nisso. Então, o cara lá da logística que não tinha nada a ver com o setor comercial, que é o meu setor comercial. Aham. Então, assim, tem coisas que. Mas eu A agradeço gente precisa sempre ouvir. aí, isso, Ô, eu Heródoto, eu que agradeço sempre agradeço a aí sua que participação. enriquece demais aí o nosso dia a dia aí, viu, professor? Muito Uhum. obrigado. Eu que agradeço muito. É, bom, gente, aí mais uma vez fechando, ah, e aí mais uma vez esticamos aí o horário. Eu acho que já é a quinta vez que eu vou prometer mais uma vez de me conter dentro do horário Mas é muito bom o assunto, razoável. não passa, o tempo passa muito rápido. O assunto é instigante mesmo. É, Lá no grupo exclusivo, inclusive, lá no grupo exclusivo, eu expliquei que a gente ia precisar de pelo menos 1 hora e meia aqui, porque, como a gente viu, é um pouco longo, né? É, quando eu colocava. Porque, veja só, ele é longo, mas o entendimento dele tem toda uma lógica, essa sequência de engrenagens, como o Heródoto colocou aqui, né? É, não é é uma metodologia que é a base de metodologias muito mais complexas, né? Só que o que nos interessa aqui, para pequenas e médias empresas, é isso que a gente viu aqui hoje, essas 8 etapas aí do MASP, né? E eu espero, francamente, que vocês tentem praticar. Lembrando até mais uma vez daquele slide, daquele comentário lá, daquela frase, e eu vivo dizendo essa frase por aqui. O hábito você não joga pela janela, você vai fazendo descer degrau por degrau, ou seja, a mudança de hábito, né, adotar isso daqui é algo que requer esforço, vai experimentando, você vai errar, né, você vai ter dúvida. Ah, eu vou colocar aqui para vocês o framework, tá certo? Vou colocar aqui estava esquecendo, né? Tá aí o framework. É, tem um momento aí que o próprio framework coloca que você precisa ter, né, uma certa. é, 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 tem que ter dedicação para fazer com que isso daí funcione, sabe? Dedicar tempo. A gente viu que o segredo aqui é concentrar aquele tempo todo que você vai perder para resolver problemas lá na frente, recorrentemente, e com detalhe, você vai perder esse tempo mantendo aquele problema, aquele incêndio acontecendo toda semana, todo mês, né? Você vai perder tempo resolvendo. E o que é pior de tudo, o resultado dele pode impactar muito seriamente lá no cliente, vai impactar muito seriamente no teu caixa, né? Vai te trazer resultados aí muito piores do que o tempo que vai demandar você investigar a fundo esse problema, você investigar a causa raiz do problema, você planejar com criatividade, né? Sem dar aquela primeira, ah, não, a solução é essa aqui, e vai embarcar na primeira, geralmente não funciona, ok? É óbvio que é uma ferramenta que a gente usa para algumas situações um pouquinho, que requerem um pouquinho mais que são um pouquinho mais complexas, né? É, que tem um impacto grande também, principalmente financeiro, tá? Mas espero que seja uma ferramenta que vocês usem, tá certo? Pessoal, Daniel, João Vitor, Mirabelle, pessoal que ficou aqui assistindo, finalmente, muito beleza. obrigado pela participação, pela presença de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.
Então, gente, esse foi o nossa masterclass. Espero que vocês tenham curtido. Foi um tema muito profundo e eu já vivenciei muito isso nas organizações e vale a pena a gente botar para funcionar cada uma dessas etapas, sabe? Traz resultados muito significativos e espero que vocês, de fato, experimentem. Experimentem, sabe? Devagarzinho, vá colocando ali na sua rotina, mudando a cultura. E se você gostou, pô, vai aqui embaixo, coloca lá nos comentários o que que você achou do vídeo, o que que você achou de mais interessante, se dá para aplicar ou não, né? Curte lá, dá um like que vai me ajudar aqui no meu canal. Ok, pessoal? Mais uma vez, agradeço e muito obrigado a todos.